Oi, 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 gente! Hora de começar a aula. O que eu vou fazer agora com esse sino que não pode bater? Aqui é a professora Andiara Maximiano e a gente chegou em mais um episódio da nossa série. Vem em mim, neném! Ops, Enem! Ok? E hoje a gente vai falar o seguinte: para de fazer drama com relação ao Enem. Ai, porque eu não quero, prof, porque é muito difícil, porque acaba com a minha vida, que não sei o que, é a pior prova do mundo, porque eu tô chorando. Para, gente, para. Se prepara bonitinho, se prepara e vai fazer essa prova. Para de fazer ceninha, para de encenação, aceita que dói menos, beleza? E é isso que a gente vai falar nessa aula. Olha aqui a régua da prof, tá? Nessa aula, nesse episódio, eu vou te passar todos os macetes do gênero dramático, para você parar de fazer drama e para você passar logo, entrar logo na universidade e se tornar um big profissional, beleza? Assiste aí. Ok, gente, então nesse episódio, como eu falei pra vocês, a gente vai falar sobre os macetes básicos do gênero dramático. O que é o gênero dramático? O gênero dramático é uma peça teatral, tá? Então estamos falando das nossas peças teatrais, das nossas encenações de palco, beleza? E primeira coisa que chama atenção e que você precisa saber, o gênero dramático não possui narrador. Todo mundo que se apresenta no palco é personagem, tranquilo? Então, gênero dramático não possui narrador. Se houvesse narrador, seria gênero narrativo. Entendeu? Entendeu? Então tá, estamos trabalhando com personagens. Esses personagens, eles precisam ser caricaturescos. Você já viu que eu cheguei aqui, jaleco, bonitinha, linda, maravilhosa, porque você bateu o olho e falou assim, é uma professora, tem-se esse perfil. Os meus personagens, eles precisam ajudar o público a perceber quem eles são. Então, sempre tem esse contexto. Se é muito bonito, se é pra ser gostoso, é gostoso, se é pra ser feio, é feio. Então, existe toda essa caracterização pelo meu personagem, já que eu não tenho narrador. O tempo, ele ocorre normalmente em tempo de palco. Tudo é apresentado ali no palco. O meu espaço também, ele diz respeito ali ao meu palco, né? Nós temos muito essa questão de trocar de cenário e tudo mais. E, além disso, o gênero dramático, ele foi, né, colocado pra gente em destaque para tentar trazer uma mensagem para a população, para a sociedade, né? Ensinar alguma coisa, levar o público a uma atenção, a uma reflexão em determinada situação, em um determinado contexto e conhecimento. Quando a gente joga isso, outra coisa interessante, o gênero dramático, ele foi feito para ser encenado e não para ser lido. Como assim? Eu não posso ler? Não, você pode ler, mas uma caracterização geral, ela só acontece quando ela é assistida. É como se houvesse uma totalidade de interpretação e essa totalidade só chegasse, né, quando você assistisse a um texto. Vou colocar aí para você um exemplo básico. Não sei se você conhece, eu curto bastante, tá? Tô usando apenas um exemplo. A Tata Werneck, ela tá super fazendo sucesso aí com os programas, né, dela. E ela tem esse costume de transformar o seu programa, que é uma entrevista, em uma apresentação de palco, porque aquilo é uma apresentação de palco. Aquilo é uma comédia, é para você automaticamente assistir, dar risada e etc e tal. Se eu te desse o roteiro do programa da Tata, ele faria o mesmo efeito de você assistir ao programa da Tata Werneck? Não, porque o roteiro vai falar assim, Tata entra falando rápido, e ela torce o olho, e ela pergunta, e ela vira pirueta. Você pode até pensar em ser engraçado, mas a hora que você está assistindo, que você vê ela brincando, ela falando rápido, ela torcendo o olho, e etc e tal, você já morre de dar risada. Então é isso que a gente fala da totalidade de ser assistida e não de ser lida. Tranquilo? Mas o Enem pode perguntar isso? Ele pode, porque são informações básicas que a gente tem
né, sobre o gênero dramático. Além de que a gente não pode esquecer que o gênero dramático ele traz uma tensão, né, uma tensão que envolve pela ação dos personagens. Os meus personagens estão focados muito na ação, ação. E a partir disso e por meio disso, né, a gente se reconhece com aquela história, né, e isso vai trazer sentimentos, né. Esses sentimentos podem te levar ao riso, ao choro, ao suspense, à dor, ao amor. Então são as ações, essas ações te prendem em uma tensão e essa tensão te leva a sentimentos variados. Tranquilo? O gênero dramático, ele é dividido em tragédia, comédia, tragicomédia, alto, farsa, que são os mais comuns, e o drama, né, que são os mais comuns e mais utilizados. Não podemos esquecer de uma coisa muito importante também. Já que a gente está falando de gênero dramático, e isso vai ser cobrado pra gente na prova, o Enem, ele também pode pedir pra gente a forma, o próprio texto, a forma de apresentação desse texto no papel, tá? A materialização dessa história. Então, olha só, a minha peça teatral, ela é dividida em atos e em cenas. Troquei de cenário, você trocou né, das cenas, né, supostamente. Os atos, né, seria a minha partícula maior que eu tenho ali. Então, esse texto, como ele foi feito para ser encenado, normalmente o autor, ele vai dar o máximo possível de informações que a gente tem. Então, eu tenho ato 1, por exemplo, cena 1. Aí ele vai escrever pra gente, ele vai fazer como se fosse um rascunho, né? A personagem está numa sala, ela e a sua irmã. Essa sala possui uma cadeira, um sofá, uma mesinha de centro e uma televisão. Então ele descreve essas informações. Isso faz parte do gênero. Por quê? Porque ele tem que dar indícios de como isso tem que ser construído no contexto do cenário, e ele também, o autor, ele também vai dar pitaco como os personagens eles vão agir, atuar, se movimentar, várias coisas nesse sentido. Então, olha só, aí vamos supor, a Andiara, né, está na sala conversando com a Débora, né? Então tem aquela situação assim, a Andiara entra calmamente e senta no sofá. É como eu devo agir, é o que o autor está falando, né? Ele está expressando como que ele pensou em ser apresentada aquela peça. Então isso faz parte dessa apresentação no papel. Olha que bacana. O Enem, ele pode perguntar pra gente sobre as características gerais, sobre informações, narrador, personagem, tempo, espaço, atenção e tudo mais. E o Enem também pode perguntar pra gente com relação a essa apresentação do texto, que seria o quê? O meu próprio gênero, tranquilo? Então a gente vai resolver agora um exercício de 2 anos, aí de 2016, que fala um pouquinho sobre o gênero dramático. E eu vou falar mais uma coisa. Todo ano cai uma questão sobre o gênero dramático. Então você pode esperar que algo nesse sentido vai aparecer para você. Tranquilo? Nós temos um acordo, que é o nosso acordo, nossa promessa do dedinho, que a gente lê o enunciado, porque eu preciso saber o que o exercício está pedindo para eu ler o texto e tirar essas informações do texto para eu responder, né, e encontrar qual é a melhor alternativa. Então vamos ler o enunciado? O enunciado diz o seguinte, ó: nesse trecho, o que caracteriza Lições de Motim como texto teatral. Olha só, eu quero olhar para o texto. Você vai ler o texto e você vai ter que falar assim, é isso que caracteriza o texto enquanto uma peça teatral. Então, o que tem de interessante aqui, tá? Deixa eu só fazer uma observação. É muito comum a gente ter o discurso direto, tá? Porque as pessoas estão conversando. Então, o discurso direto, ele prevalece na minha peça teatral. Olha aqui, a gente tem aqui um discurso direto, supostamente alguém falando. Quem que tá falando, né? Lições de Motim, Dona Cotinha. Né, a Dona Cotinha fala assim: é claro, só gosta de solidão quem nasceu para ser solitário. Só o solitário gosta de solidão. Quem vive só e não gosta da solidão não é um solitário, é só um desacompanhado. Comentários do autor. A reflexão escorrega lá pro fundo da alma. Solidão é vocação. Besta de quem pensa que assina. Por isso, tem de ser valorizada. E não é qualquer um que pode ser solitário, não. Ah, mas não é mesmo. É preciso ter competência para isso. De súbito,
pedagógica volta-se para o homem. É como poesia, sabe, moço? Tem de ser recitada em voz alta, que é pra gente sentir o gosto. Faz uma pausa. Você gosta de poesia? O homem torna-se debater. A velha interrompe o discurso e volta a lhe dar as costas, como sempre, impassível. O homem, mais uma vez cansado, desiste. Bem, como eu ia dizendo, para viver bem com a solidão, temos de ser proprietários dela e não inquilinos. Me entende? Quem é inquilino da solidão não passa de um abandonado. É isso aí. Bacana, né? Bacana. O que o enunciado pediu? Nesse trecho, o que caracteriza lições de motim como texto teatral é o quê? Então vamos ler as alternativas e ver que alternativa que traz características que são próprias da peça teatral e que vai aparecer no meu texto, tudo bem? Então olha só, letra A. O tom melancólico presente na cena, então ele está querendo dizer que o tom melancólico está presente em todas as peças teatrais, porque é o que caracteriza a peça teatral, então isso tem que estar presente. O tom melancólico está o tempo todo? Não, porque senão a gente não teria as comédias, tá bom? Né? Letra B. As perguntas retóricas da personagem. Toda peça teatral tem perguntas retóricas. A gente comentou sobre isso? Não, isso não faz parte. Pode existir, mas também não pode existir. Não é isso que caracteriza. C. A interferência do narrador no desfecho da cena. Eu já faço uma pergunta. Gênero dramático tem narrador? Joga fora, beleza? Letrinha D. O uso de rúbricas comentários para construir a ação dramática. Gente, eu preciso ter comentários para construir essa ação? Sim. Por quê? Porque quando o autor está construindo o seu texto, ele faz esses comentários, ele coloca essas informações, porque a pessoa, na hora que ela vai encenar, que ela está decorando a fala, que ela está ensaiando, ela já sabe o que o autor espera dela. Então, existe rúbricas em todo o texto dramático. E ótimo, ótimo. Isso já é uma alternativa. Vamos ler aí para ver se não tem nada mais? As analogias sobre a solidão feitas pela personagem. Falar sobre solidão vai aparecer em todas as peças teatrais? Também não. Então temos aí a letrinha D como a nossa resposta correta, né? O uso de rúbricas, né? De rubricas para construir ação dramática. Gente, você viu que tranquilo? Você viu que fácil? Ou ele vai pedir informações sobre a construção do texto, ou ele vai pedir uma interpretação para vocês. Então não esqueçam de uma coisa, leia o enunciado, veja o que está se pedindo para você responder. Espero que você tenha gostado de mais desse episódio também, de mais um. Já vou falar, ficou em dúvida? Prof, quero saber sobre mais coisas. Tem algumas coisas que eu estou em dúvida com relação ao gênero dramático. Vai no meu Instagram, Andiara Maximiano, me segue lá, faz uma pergunta, manda, eu vou te responder, tudo bem? Faz um comentário aqui também embaixo do vídeo que eu também vou te responder, beleza? E não esqueça de assinar esse canal, de apertar aí o sininho, para você receber a notificação, porque em breve sai um novo episódio, você não pode perder. Beijos e até mais!